A grande cidade de Roma, hoje capital da Itália e mais conhecida como coração do antigo Império Romano, que dominou o mundo antigo por muitos séculos, possui uma história mitológica um tanto peculiar e que de certa forma inspirou o destino da cidade e do futuro império. Tudo começa com o nascimento dos míticos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Quer entender tudo sobre essa história? Então veja esse vídeo até o final. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Com isso, você nos ajuda a crescer cada vez mais e nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. Na mitologia romana, Rômulo e seu irmão gêmeo, Remo, foram os fundadores da cidade de Roma. Eles eram filhos de Reia e Marte, ou em algumas variações do herói semideus Hércules. E sua história é registrada por muitos autores, incluindo Virgílio, que afirma que seu nascimento e aventuras foram predestinados para que Roma fosse fundada. Rômulo e Remo eram os descendentes diretos de Enéas, cujas aventuras para descobrir a Itália foram descritas por Virgílio em A Eneida. Rômulo e Remo eram parentes de Enéas por meio do pai de sua mãe, Númitor. Númitor era um rei de Alba Longa, uma antiga cidade do Lácio, no centro da Itália, e pai de Reia. Antes da concepção de Rômulo e Remo, o reinado de Númitor foi usurpado pelo irmão mais novo de Númitor, Amulio. Amulio herdou o controle do tesouro de Alba Longa, com o qual foi capaz de destronar Númitor e se tornar rei. Amulio, desejando evitar qualquer conflito de poder, matou os herdeiros de Númitor e forçou Reia a se tornar uma virgem vestal. Virgens vestais eram sacerdotisas de Vesta, deusa padroeira do lar. Elas foram encarregadas de manter um fogo sagrado que nunca deveria ser extinto e de fazer votos de castidade. Há muito debate e variação sobre quem foi o pai de Rômulo e Remo. Alguns mitos afirmam que Marte apareceu e se deitou com Reia. Outros mitos mencionam que o herói semideus Hércules era seu parceiro. No entanto, alguns afirmam que Reia foi de fato abusada por um homem desconhecido, mas culpou sua gravidez pela concepção divina. Em ambos os casos, descobriu-se que Reia estava grávida e deu à luz a seus filhos. Era costume que qualquer virgem vestal que traísse seus votos de celibato fosse condenada à morte. A sentença de morte mais comum era ser enterrado vivo. No entanto, o rei Amulio, temendo a ira do deus paterno, Marte ou Hércules, não quis manchar diretamente suas mãos com o sangue da mãe e dos filhos. Assim, o rei aprisionou Reia e ordenou a morte dos gêmeos por meio de enterro vivo, exposição ou sendo jogado no rio Tibre. Ele raciocinou que se os gêmeos morressem não pela espada, mas pelos elementos da natureza, ele e sua cidade seriam salvos do castigo dos deuses. Ele ordenou que um servo cumprisse a sentença de morte, mas em todos os cenários desse mito, o servo fica com pena dos gêmeos e poupa suas vidas. O servo então coloca os gêmeos em uma cesta no rio Tibre, e o rio leva os meninos para um lugar seguro. O deus do rio garantiu a segurança deles acalmando o rio e fazendo com que a cesta deles ficasse presa nas raízes de uma figueira próxima. A árvore estava localizada na base do Monte Palatino, no pântano de Velabrum. Os gêmeos foram descobertos pela primeira vez por uma loba que os amamentou e eles foram alimentados por um pica-pau. Eventualmente, eles foram descobertos e cuidados por um pastor e sua esposa. Os dois meninos cresceram e se tornaram pastores como seu pai adotivo. Um dia, enquanto pastoreavam suas ovelhas, foram recebidos pelos pastores do rei Amulio. Esses pastores começaram uma luta com Rômulo e Remo, na qual Remo foi capturado e levado perante o rei. Rômulo reuniu e incitou um bando de pastores locais a se juntar a ele no resgate de seu irmão. O rei Amulio acreditava que os filhos de Reia estavam mortos. Ele não reconheceu Remo ou Rômulo. Rômulo libertou seu irmão e, no processo, matou o rei Amulio. Após a morte de Amulio, os irmãos rejeitaram a oferta dos cidadãos da coroa de Alba Longa e, em vez disso, restabeleceram Númitor como rei. Eles então saíram de Alba Longa em busca de fundar sua própria cidade, e cada um partiu em busca do melhor local. Os irmãos brigaram sobre o local da fundação de sua nova cidade. Rômulo desejava fundar a cidade no Monte Palatino, enquanto Remo desejava fundá-la no Monte Aventino. Para resolver seu desacordo, eles concordaram em consultar o augúrio. Augúrio é um tipo de profecia em que os pássaros são examinados e observados para determinar quais ações ou pessoas os deuses favorecem.
Cada irmão preparou um espaço sagrado em suas respectivas colinas e começou a observar os pássaros. Remo afirmou ter visto 6 pássaros, enquanto Rômulo disse ter visto 12 pássaros. Rômulo afirmou que foi o vencedor claro por 6 pássaros, mas Remo argumentou que desde que viu seus 6 pássaros primeiro, ele venceu. Os irmãos permaneceram parados e continuaram a brigar até que Rômulo começou a cavar trincheiras e construir muros ao redor de sua colina, o Monte Palatino. Em resposta à construção de Rômulo, Remo zombou continuamente do muro e da cidade de seu irmão. Remo foi tão ousado que pulou o muro de Rômulo em tom de brincadeira. Em resposta às zombarias de Remo e por pular em seu muro, Rômulo, irritado com a depreciação de seu irmão, o matou. Existem várias versões de como Remo foi morto no dia em que Roma foi fundada. Na versão de Tito Livio, Remo simplesmente morreu após pular a muralha de Rômulo, o que se acredita ser um sinal dos deuses sobre o poder e o destino de Roma. De acordo com São Jerônimo, Remo foi morto por sua zombaria por um dos partidários de Rômulo, Fábio ou Celer, que matou Remo jogando uma pá em sua cabeça. Depois disso, Rômulo enterra tristemente seu irmão, concedendo-lhe todas as honras fúnebres. No entanto, a maioria das fontes transmitiria que Rômulo matou Remo. A morte de Remo e a fundação de Roma são datadas por Tito Livio em 21 de abril de 753 a.C. Rômulo chamou sua cidade de Roma em homenagem a si mesmo. Após a fundação de sua cidade, Rômulo instalou um sistema de governo que implantou senadores e patrícios. À medida que a popularidade de sua cidade e sistema de governo crescia, o mesmo acontecia com a população. A população inicial de Roma era abastecida por fugitivos, exilados, escravos fugitivos, criminosos e outros rejeitados. Devido à inflação da população masculina, Roma foi incapaz de produzir gerações próprias. Como resultado da baixa proporção de mulheres para homens, os recém-romanos decidiram sequestrar mulheres de uma cidade vizinha. Eles convidaram os sabinos e latinos para um festival, e enquanto os homens dessas cidades foram distraídos, os homens romanos levaram suas mulheres para Roma. Muitas dessas mulheres foram persuadidas a se casar. No entanto, em resposta a esse sequestro de mulheres, os sabinos e os latinos entraram em guerra contra Roma. Rômulo foi o vencedor definitivo desta guerra, e sua vitória foi o primeiro triunfo de Roma. Embora derrotado, o rei sabino Titus Tátius tentou atacar Roma marchando sobre a cidadela do Capitólio. A filha do comandante da cidadela prometeu abrir os portões para o exército sabino se eles lhe dessem o que quer que carregassem na mão esquerda. Quando o exército sabino passou, a pobre garota esperava centenas de braceletes de ouro, mas infelizmente ela foi esmagada até a morte por seus grandes escudos. Os sabinos sitiaram os romanos, até que Rômulo orou a Júpiter pedindo ajuda. Júpiter respondeu, ajudando os romanos a uma vitória final. Eventualmente, uma trégua se formou entre os romanos e sabinos, junto com Tátius e Rômulo concordando em formar um reinado conjunto de 2 reis. Eles governaram juntos por 5 anos e integraram os costumes um do outro de calendários, deuses e até táticas militares. Este foi um tempo de paz dentro de Roma, mas esta harmonia intermunicipal cessou devido às ações de Tácio. Após esses prósperos 5 anos, Tátius foi pego abrigando alguns de seus aliados que haviam roubado os vizinhos aliados lavinianos e assassinado alguns de seus embaixadores. O Senado decidiu que Tácio deveria ir a Lavinium para sacrificar e apaziguar os habitantes locais e o deus em relação a seus crimes. Enquanto estava em Lavinium, Tácio foi assassinado e Rômulo tornou-se o único rei de Roma. Nos próximos 20 anos, Rômulo procurou expandir as terras de Roma por meio da guerra. Quando Númitor morreu, Rômulo incorporou Alba Longa ao governo e terras de Roma. Durante o reinado de Rômulo, ele lentamente se tornou mais autocrático e o Senado ficou ressentido. A vida de Rômulo tem vários finais, dependendo do mito e da fonte. Em um mito, Rômulo desapareceu misteriosamente em uma tempestade ou redemoinho. Rômulo ascendeu aos céus para se tornar um deus por várias testemunhas oculares. Havia a suspeita de que a morte de Rômulo foi tramada pelo Senado para reassumir seu próprio poder. Tito Livio escreve sobre esses eventos, enquanto Cássio Dio escreve sobre como Rômulo foi cercado por senadores hostis e ressentidos que alugaram membro por membro o Senado, que foi seguido por um eclipse e uma tempestade repentina, que Dio afirma ser o mesmo fenômeno ocorrido em seu nascimento.
Rômulo desapareceu em 717 a.C., conforme relatado por Plutarco aos 53 anos de idade. Mas Dionísio de Halicarnasso relata que ele morreu aos 55 anos. Há muito debate sobre se Rômulo e Remo eram homens reais ou simplesmente um mito, ou mesmo uma combinação de ambos. Embora a maioria dos estudiosos acredite que Enéas, o catalisador da fundação de Roma, pode ter existido em algum conto popular, sua mitologia romana não foi solidificada até que Augusto encomendou o épico de Virgílio, a Eneida. As proezas e aventuras de Rômulo e Remo são um tanto exageradas para serem interpretadas literalmente, mas alguns estudiosos atestam que seus personagens podem ser baseados em algum fundamento histórico. Os mitos da fundação são frequentemente misturados com aspectos de ficção e não ficção. Embora nunca se tenha certeza se esses irmãos gêmeos eram reais, o que é certo é que sua história foi tratada com respeito e discutida longamente até mesmo pelos antigos. Rômulo e Remo são mais comumente retratados juntos na arte e em moedas. Muitas vezes eles são vistos apenas na arte como bebês sendo amamentados pela loba. Eles são apresentados dessa maneira na estátua de Rômulo e Remo em Siena, Itália. Siena foi fundada, segundo o mito, pelo filho de Remo, Sênius. Da mesma forma, eles também são apresentados em um mosaico encontrado em Yorkshire, de 300 a.C., conhecido como Wolf Mosaic. No entanto, a representação mais famosa na arte é a loba capitolina, no qual a representação é um grande lobo de bronze etrusco do século V a.C., ao qual duas pequenas figuras de Rômulo e Remo foram adicionadas no século XV d.C. As vidas míticas de Rômulo e Remo também inspiraram muitos artistas renascentistas, de Berrettini a Lafosse, Cesare e até mesmo Rubens. A lenda dos irmãos gêmeos serviu de inspiração para os romanos, que, inspirados nela, forjaram o grande Império Romano ao longo dos séculos. O que achou dessa história? Acredita que ela possa ser real ou baseada em fatos reais? Ou isso tudo não passa de apenas lendas contadas de geração em geração? Deixa sua resposta aqui embaixo que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro do universo mitológico. Caso tenha algum tema histórico que gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários.